todos os dias é realmente a força, o poder da graça de Deus que impulsiona. Quem sabe, né? Todos que sabem, eu tenho 2 cirurgias. E desde 2009 eu sofro dores horríveis nas minhas pernas. Agora mesmo, eu estou aqui, eu estou de pé praticamente desde as 4h30 da manhã. Levei a Alexandra que foi trabalhar no ponto de ônibus. A irmã Graça também estava lá no ponto de ônibus. E não consegui dormir, não vi a hora de levantar e correr para cá para a gente já começar a preparar tudo isso, né? As crianças que se divertiram. E é a alegria que nós temos em saber que o quanto Deus é bom. Estou de pé, não paramos até agora, né? Vimos aí a chuva como que caiu, eu orando a Deus, fui tomar banho e caiu uma chuva mais forte ainda. Eu falei, Senhor, ouve a minha oração. E graças a Deus, né? Coisa boa é essa. E é uma coisa que eu sei, eu estou aqui de pé, não é porque eu sou forte, é na fraqueza da gente, é quando a gente diz assim, realmente eu não sou nada, é Deus que é o tudo, é Deus quem pode todas as coisas. Quando você entende isso, coloca Deus no centro de toda a área da nossa vida, tudo que diz respeito, quando a gente entende isso, é que você consegue, mas não consegue por si mesmo, é porque você consegue entender o princípio com que Deus colocou. Olha para Jesus que está tudo certo, olha para Ele porque é o autor e consumador da fé. Não adianta arregaçar a manga dos braços e achar que porque você é forte, porque você não é. Porque pensa em algo que derruba a gente, que quantas pessoas que caem numa depressão porque a família está arrebentada, circunstâncias que entram contra a nossa vida, contra a nossa família, para tentar nos esmagar, para tentar pisar a nossa cabeça. Mas aí a Bíblia nos chama a atenção, a palavra de Deus nos chama a atenção. Ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É de nós lembrarmos que o salmista ele diz assim: eu olhei para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós temos para onde correr, nós temos um recurso poderoso, se encontrar abrigado na onipotência, o do Todo-Poderoso. Salmo 91, é de nós entendermos que não pode nos faltar a presença de Deus, porque eu tenho um Senhor que é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque você tem um Senhor, você tem um pastor, aquele que cuida, aquele que zela. Então, meus irmãos, é com grande alegria que eu quero só compartilhar com você um pouquinho. Por isso, não pode nos faltar a palavra de Deus, porque ela saiu da boca de Deus. É alimento, é instrução, ela é o tutano, quem sabe o que é isso, ela é o tutano para a nossa alma, para o nosso espírito. Enquanto a gente alimenta tanto esse nosso corpo que vai se desfazendo, eu acho que o mais velho aqui é o João, Quem é o mais velho? Tá na briga aí. Quanto? 66. É ele, Luciano, tá falando a verdade, Luciano? Ora a Deus. E ora a Deus que eu possa chegar. Fiz agora 55. Chegar nessa idade, com essa disposição para participar de uma célula, como o nosso irmão João, ele é o secretário da célula Dunamis, e com a participação aí na Telos também, minha irmã Thelma, mas só esse ano, hein? É nada, ele está sempre disposto, ele está sempre disposto, e eu oro a Deus para que eu possa chegar. Meu pai fez agora 85 anos, meu pai fez 85 anos. Então a gente tem que saber realmente contar os dias da nossa vida. O salmista ele fala isso.
Senhor, me ensina a contar os dias. Sabe por que a gente atropela tanto os nossos dias com tantos afazeres e se esquece da mais importante? Oh Senhor, obrigado por estar aqui comigo no meu casamento, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, no meu dia a dia. Ele não falta. Tem gente que nem se lembra de Deus, mas Ele está lá. A presença de Deus, ela é notória, porque se há uma coisa certa que é verdadeira, é aquilo que Ele declarou, o seu amor por toda a humanidade. Diz que Ele amou a todos. Deus não faz acepção de pessoa. Ele é contra o pecado, mas Ele ama a todos. A presença de Deus, ela é notória. Ela não falha, ela não falta. Não sei se alguém viu uma reportagem que repercutiu aí. Um jovem de 16 anos. Tem alguém de 16 anos por aqui? Quantos anos ela tem? 16? Olha isso. O que aconteceu? Não sei se alguém viu esse fato. Passou no jornal. Um jovem de 16 anos teve uma vida não muito fácil familiar. Perdeu logo os familiares, os pais, todos aqueles que têm por responsabilidade de estar ali perto, cuidar, zelar. A alegria com que todos nós passamos aqui agora, né, aí com a pequena Maite, que ainda deu uma ralada ali no joelho. Oh, meu Deus do céu. Aí a outra, essa criança. Sabe uma alegria que eu tenho? É de ver criança brincando, se divertindo, deixa correr, deixa pular, porque é melhor, sabe do quê? Está com febre, leva para o hospital. É o pai e a mãe que quer ver o filho desse jeito. Esse menino de 16 anos, o que aconteceu com toda essa trajetória de vida? Perda familiar, vai parar aonde? Juntamente com seus irmãos, num lar adotivo, aonde ninguém o adotava. Ele desde pequeno, já lá no lar adotivo, e não era adotado porque ele pensava diferente. Ele era uma criança especial. Ele era até muito alegre. O rosto dele transparece isso. E aí ele foi crescendo. Esse jovem, ele cresceu, chegou até, quando saiu da casa lá, que ninguém adotava os seus 2 irmãos, mas ele não foi adotado. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. O que eu quero trazer para as nossas vidas? Eu chorei muito quando eu vi a história desse menino, porque eu quase cheguei a tudo isso. Eu perdi minha mãe com 14 anos, e a minha vida foi barranco abaixo. E esse menino começou a aprontar, começou a roubar, mas quando olhavam para ele descia da viatura, o rosto dele não mostrava maldade, os olhos deles não eram maus. Ele entrava, pegava coisas, e então qualquer proprietário de um comércio entende que está roubando, chama a polícia, pediam ele. Quando ele desce da viatura, está lá filmando a reportagem. O rosto dele, a reportagem pega assim no rosto dele. Pensa numa paz, irmão Jackson. É isso, não acertei. Acertei, né? Tá vendo? Pensa no que transparecia, irmão Jorge. Paz. Ele rindo ali como quem não fez nada. Nada? Ele não fez nada de errado. E esse menino não recebia o abraço que deveria receber. Quem realmente poderia abraçar este menino e acolhê-lo? Esse menino, ele tinha um grande sonho. E ele contou até para os policiais. Eu vou lá para o aeroporto, talvez você achar, se você pesquisar, você vai achar lá a reportagem dele. Eu vou para o aeroporto porque tem um avião lá que eu vou pegar ele, eu vou lá para a África porque eu vou lá falar com os leões. Ele tinha um prazer de querer dominar leões, encontrar os leões. Ia lá para onde? Para a África. Realmente lá tem muito. Esse menino não consegue, ele entra num zoológico, ele sobe o muro e ele vê lá uma leoa
E aí ele pula do muro, agarra na palmeira, e ele não viu maldade nenhuma na leoa, mas a leoa já estava pulando, e tinha alguém lá filmando, gente. E a leoa já pulando, e ele olhando lá na palmeira, descendo, quando daqui a pouco ele pula. Quando ele pula, a leoa abocanha ele e mata esse menino. Ela devorou ele. Mas sabe de uma coisa impressionante, meus irmãos? Lembra do que eu disse? Deus não falta com a sua presença. Antes dele entrar no zoológico, tinha um crente lá do lado de fora, na pracinha, pregando. E esse menino se aproxima desse pastor, desse irmão, e aí o pastor faz o convite, o apelo, e ele vai à frente e entrega a vida para Jesus. Deus, ele não falta. Sabe o que falta? Muita atitude nossa. O texto hoje, que já com toda essa história eu quero compartilhar com você rapidamente, que nós temos ainda grandes coisas, né? Não, eu estou falando da comida não, gente, calma aí. Eu estou até agora sem comer muita coisa, porque os irmãos estão de prova, porque tudo hoje foi para a diversão aqui das crianças, comeram bastante. Hoje eu quero falar sobre a igreja que existe para testemunhar. Quando Jesus, conforme a palavra de Deus, ela diz que Jesus vem buscar uma igreja, e não é aquela igreja 4 paredes, não é a igreja CNPJ, não é essa igreja. É aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Quando você entrega a tua vida para Jesus, já é carimbado lá, olha, tem acesso à presença de Deus, está salvo. E a nossa vida, ela tende a ser um testemunho. Tendemos e fomos chamados não por obras, mas para as boas obras. Não adianta porque Deus não te chamou, Deus não te escolheu, Deus não te amou porque você é bonzinho. Deus te amou desde o ventre, desde o dia da concepção. És meu, tu és meu, tu és meu. É o chamado de Deus para cada um de nós. Quando nós vemos o salmista declarar, né, porque a nossa alma, ela tem fome e sede de adorar. Tem alguns que não compreendem isso e acabam adorando alguma coisa, alguma outra coisa, porque é a tendência da nossa alma em adorar algo, porque foi algo que Deus colocou dentro de cada um de nós. E o Senhor, ele está lá, olha para mim, adora eu. O Senhor está chamando os nossos olhos, mas o homem, o ser humano é meio que difícil, né? Acaba às vezes, teve um pastor que falou assim: irmão, tem gente que a gente prega aqui na igreja, e às vezes só escuta a pregação do poste lá na rua. Aí eu falei assim, a pregação do poste, ele contou a história. Tem um irmão aqui que por quantas vezes ouviu a palavra de Deus e nunca entrega a vida para Jesus. Aí um dia ele sai com um carro daqui da igreja, desinvestado, e bateu de frente com um poste. Dali do poste ele só fez uma coisa: entregar a minha vida para Jesus. Entregou a vida para Jesus, foi para o hospital, teve que se recuperar, mas está na presença de Deus. Tem gente que às vezes precisa se deparar com um poste, ou seja, aquele acidente de percurso, para se entregar. E aí o salmista, ele diz que a nossa alma, ela tem fome e sede de Deus, mas a pessoa às vezes não consegue olhar para aquele que é soberano, encontra deuses à sua volta. E nós precisamos entender que a nossa vida como filhos de Deus, como uma igreja, é para nós sermos útil nesta obra, em dar testemunho do que o Senhor nos chamou, para o que o Senhor nos chamou. É onde alguém olha e te encontra e vê algo diferente em você.
testemunho, aonde muitas vezes não precisa muita palavra, porque ela já vê, não você, mas vê que Cristo habita em você. Não é o que diz o texto da palavra do Senhor? Porque não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Por quê? Luciano domingo vai matar um camarada lá, afogado, vai ficar lá. Nome de Jesus. Se o GPS ligar para mim, grupos irmãos, pega o Luciano aí, irmão Francisco. Mas é uma bênção, está aí, está firme e forte. Firme e forte. Servindo e glorificando ao Senhor. É o chamado de Deus para cada um. Não tem quem possa dizer, eu não. Não tenho. Não tem aonde se esconder. O salmista diz que pode estar lá embaixo da cama, pode se enfiar lá no mais alto e escuro que seja, o Senhor está lá. Pode ir acima das montanhas, o Senhor está lá. Ele está. Ele te acompanha. Ele está com seus olhos voltados para você. E diz que ele não pisca, hein? Olhos como chama de fogo. E são olhos de amor. Você consegue entender isso? Amor, hein? Coisa boa é ser amado por Deus, hein? É preciso com que cada um de nós possamos nos apropriar de um poder soberano que foi dado, lançado como um míssil teleguiado. Sabe o que é isso, né? Entende o que eu estou falando? Foi sem errar o alvo. Este míssil, ele não erra o alvo. O Espírito Santo de Deus, porque Jesus ele disse, eu vou e ele vem. O Espírito Santo de poder para nos capacitar, para nos estruturar, porque pensa num negocinho falho, é aqui, ó. Hein? Eu vi um médico, um cientista que estuda muito os neurônios. Diz que o ser humano, não, quem já viu aquelas crianças superdotadas? Eu vi a história lá do menininho, acho que ele tinha 5 anos, ele falava quase todos os idiomas já. Ele está usando a capacidade do cérebro, é os neurônios, mas a maioria da superpopulação não utiliza os seus neurônios. E sabe aonde é que entra o Espírito Santo de Deus? Para nos dar equilíbrio. Equilíbrio, porque está pendendo muito para um lado que não deve. Para a esquerda ou para a direita. Tem que estar centralizado. Quem já viu uma criança que não para, corre, deixa ela. Às vezes a minha neta ali, eu falei pro meu filho, põe essa menina numa academia aí para gastar energia, tá cheio de energia, né? Enquanto aí você vê uns que é assim, né? O pé tá colado no chão, para andar, tu passa até raiva para andar do lado de uma pessoa dessa. Aonde o Senhor ele nos chama, meus irmãos, porque ó, eu vou usar a minha vida como exemplo. Eu vou usar minha vida como exemplo. Pensa num camarada que era cheio de deprê, cheio de raiva, cheio de ira na vida. Era eu. Pensa num camarada também muito tímido, mas era me chamar para uma briga que eu estava lá. Ó, cara do tamanho aqui. Jackson, por favor, fica de pé. Olha o tamanho do homem. Aí ele vinha assim e falava assim, é tu, Francisco. Eu falei, então, é uma coisa agora. Ralava no chão. Obrigado, irmão. Tinha algo dentro de mim, que eu tinha uma raiva, eu tinha uma ira dentro de mim. Eu não queria nem saber. Aí me colocasse para fazer algo desse tipo aqui. Eu tremia, irmão. Gaguejava, não sabia nem falar direito. Mas sabe o que é isso? É quando o Senhor, quando você faz assim, Senhor, eis-me aqui. Traga isso dentro de mim. Tira tudo que... Não, tira tudo. Tira a vergonha, tira a timidez, tira tudo e vai trabalhando na minha vida. Hoje de tarde eu falei com o nosso irmão aqui. Eu falei para ele, se há uma coisa que eu aprendi segundo a palavra de Deus, por favor, presta essa cadeira aqui, irmão. Traz aqui para mim, irmão. Eu aprendi com a palavra de Deus que
que aquele que não está pronto para sentar, para aprender, nunca estará pronto para ficar de pé, para ensinar. E é uma coisa que eu aprendi: eu quero estar sempre pronto e ficar sentado para aprender com o Senhor, para que eu possa ficar de pé e poder compartilhar com vocês. E não ache que você não é capaz, que é um outro problema de cada um de nós. Pedro, quem era Pedro? Pescador, difícil de falar, e outros mais discípulos. Temos que entender que não é você, mas é o Senhor. Diz mesmo a palavra do Senhor, que nós aprendemos no decorrer desse mês, né? Que às vezes nós ficamos tão ali tímidos, porque achamos que não sabemos falar, que isso realmente é algo que, eu não sei falar isso. Bom, mas tem como aprender. É só você meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Medita nela. Não sai nem para a esquerda nem para a direita. Permanece no centro, na direção correta com que convém caminhar. E aí é onde o Senhor diz: e eu falarei por ti. Abre a tua boca. Tem um texto que fala assim: pegue e come, pegue e come, pegue e come, que é as Sagradas Escrituras. Come dela, bebe dela, se enche dela, farta-se dela, porque é o Senhor que coloca todas as palavras na tua boca. Às vezes a gente está com tanta preocupação, quer dizer, preocupação, está trancado lá no passado. Ou então com uma grande ansiedade, o dia nem começou do amanhã, ou então do mês que vem, mas já é aquela carranca, que quem já viu a carranca, né? Aquele bicho de madeira com os dentão para fora, né? A carranca, né? É aquela carranca mostrando as suas garras, nos dando o que? Medo, colocando medo para dizer assim: você não é capaz, você não pode, você não sabe. Enquanto o Senhor diz assim: sim, mas eu faço em ti, eu opero em ti e vou operar através de ti. É por isso que nós somos chamados, para que através deste poder do Espírito Santo de Deus, testemunhar. Aí você vai conseguir olhar e ver o quão vitorioso é através daquele que te chamou. Já estou terminando aqui, meus irmãos, tá bom? Só para encerrar, olha só. É bem claro, segundo o texto de Atos, capítulo 1, versículo, chamo para não esquecer, irmãos, versículo 8, tá? Versículo 8, quando o Senhor ele diz para nós ficarmos em Jerusalém e sermos revestidos do poder de Deus. É bem claro que toda pessoa, quando ela tem uma experiência, tá? Convém com que cada um... Nós ouvimos testemunhos, amém? Se cada um aqui colocar para testemunhar de alguma coisa, falar de uma experiência, mas convém com que nós tenhamos as nossas próprias experiências sobrenaturais. Às vezes parece que fica só lá no filme. Não. Traz isso para a tua vida. Traz essa experiência de você realmente provar que o Senhor é Deus na tua vida, no teu lar. Aí a minha esposa, quanto o que nós já vivemos durante todos esses anos juntos, fácil nunca foi. E não é, irmãos, não é. Mas aonde convém a gente permanecer. Quantas vezes surgiu em nossa caminhada conjugal a oportunidade destrutiva de tentando acabar com o nosso casamento. Mas aí nós dissemos o quê? Não. Não. Porque o Senhor entrou na nossa vida, no nosso relacionamento, para nos dar essa ligadura. E nós vivemos até... Quem não quer falar isso? Até viver para sempre.
Não, até que a morte os separe. É isso. É segundo o texto, até que a morte os separe. A intenção mesmo é a eternidade, né? Para finalizar aqui, meus irmãos, a igreja, ela foi comissionada. O que é comissionada? Jesus, ele chamou a cada um. Não fuja disso. Sabe por quê? Tem situações na nossa vida que parece que está... O que está acontecendo? Você está fugindo daquilo que foi dado, daquilo que o qual você foi comissionado. Porque a igreja, ela é missionária. A sua vida é de chamado para ser missionário. Os irmãos estão fazendo a missão. Os irmãos estão obedecendo a comissão que o Senhor deu. É a missão que foi dada. E quando nós fugimos disso, muitas coisas viram uma grande barreira na nossa vida, ficam ali emperradas, porque você está fugindo daquilo para o qual o Senhor chamou você. E de testemunhar, ser testemunha de Cristo Jesus, glorificar o nome santo do Senhor, meus irmãos. Então, meus irmãos, é preciso, não podemos fugir quanto a esta ordem, tá? Porque ele não pergunta assim, você quer ir? Ele deu uma ordem. Ela é expressiva, ela é bem direta. Ide. Então nós somos chamados para sermos testemunhas. Então eu estou aqui, irmãos, testemunhando para vocês o quanto o Senhor ele é bom e Ele cuida verdadeiramente de cada um de nós. Receba isso para a tua vida, amém? Aplauda Jesus. Agora, nós vamos começar com o momento do era não, secreto. Agora eu vou ver com quem nós podemos começar, né? Eu vou olhar. Hã? Não. É eu? Então tá bom. Pega o. Isso, Alexandra, pega aí para mim então. Poxa, eu já ia escolher alguém. Eu tirei a tua sacola, tu não vai colocar?